Pessoal, vocês estão conseguindo ver a tela? Pode mandar no chat aí, qualquer coisa. Sim, dá para ver. Beleza, valeu. Então, hoje a gente vai dar continuidade, né, com a nossa unidade curricular de Fundamentos da Eletrotécnica. Hoje eu vou orientar vocês com relação à primeira atividade, né, como é que vocês podem fazer as medições. Já tem algumas dicas lá, né, mas é importante que a gente faça junto aqui para que se surgirem se surgir alguma dúvida, né, vocês já possam fazer as perguntas aqui para a gente solucionar todo tipo de dúvida que restar, tá? Então, nós já tivemos aí duas webs, tá? Uma web foi mais conceitual, falamos aí sobre os elétrons, né? O átomo, né? Que compõe aí o comportamento dos elétrons. A leis de Ohm, né? Então, a gente falou sobre a primeira lei de Ohm, tanto da tensão quanto da potência. A segunda lei de Ohm também, que ela trata aí sobre a resistividade, né? Dos condutores. E hoje, né, a gente vai adentrar um pouco mais sobre a situação de aprendizagem, tá? Então, qual que é a situação de aprendizagem? A gente vai fazer algumas medições, né, de parâmetros elétricos. Temos aí um simulador online, tá? Ele até orienta, né, que vocês abram esse simulador. Tem algumas solicitações aqui, mas eu vou orientar vocês também de outra forma, né, que vocês podem estar abrindo. A atividade, né, que vai ter que ser entregue, ela está disponível aqui na folha de resposta. Então, você vai preencher aqui essa folha de resposta com as informações que surgiu para você durante o seu desenvolvimento ali, né, seu exercício da atividade. Lembrando que quando você abre aquela atividade, ela pode gerar valores aleatórios, né? Então, muito provavelmente, o de alguém pode dar diferente, né? Os valores muito provavelmente vai dar diferente, né? De aluno para aluno, tá? Imaginando que, eu imagino que vocês devam fazer, né, juntos, ou algum aluno fazer com outro, não tem problema se vier dois ou três ali semelhantes, tá? Essa atividade, ela tem um nível de complexidade um pouco alto, para quem ainda não nunca fez medição com um multímetro, tá? Então, ela tem um nível de complexidade e eu entendo isso, tá? Então, para quem quiser fazer com um colega, né, fazer em conjunto ou pedir a ajuda de um colega para fazer com os mesmos dados, pode fazer. Eu não vou retirar nota se os dados forem iguais, não tem problema. Só evita cópia, né? Porque acaba que você que vai se prejudicar por conta disso, tá? Então, eu vou estar fazendo aqui, né, com os valores gerados ali no momento que eu abrir. E se vocês quiserem fazer de forma conjunta para que vocês consigam, né, discutir ali sobre algumas características, né, pode ficar à vontade também. Eu não vou tirar nota se os dados forem semelhantes, né? Isso fica a critério de vocês, né? Como alunos aí, às vezes tá pagando, né? Às vezes é tão difícil e desperdiçar a oportunidade de aprender, né? Não faz tanto sentido, né? Então, sabendo que vocês querem aprender, se fizerem aí juntos com os mesmos dados, não vai ter decréscimo de nota. Então, aqui a folha-resposta, né? Ele te traz alguns questionamentos, né? Níveis de potência, né? Basicamente, o software de simulação que a gente vai utilizar. O software de simulação que a gente vai utilizar, ele traz alguns níveis, né? De potência da estufa. Tem uma estufa, né? Que a gente vai fazer algumas medições para anotar aqui. Tem a potência ali, uma potência baixa, uma potência média, uma potência alta, que seriam esses níveis. Acho que teve algum. Aqui, ó. A folha-resposta, você não conseguiu baixar? Você clica em folha-resposta aqui, ele já baixa automático. Ó, situação de aprendizagem 1, OS1. Folha-resposta. Aí você clica aqui, ó, tá dentro de situação de aprendizagem. Vê se você consegue achar isso. Se você não conseguir, você me avisa. Temos essa folha-resposta, que é a que vocês vão ter que preencher. Temos aqui o passo a passo, tá? Então, eu vou fazer o passo a passo com vocês, mas se ficar alguma dúvida, tem aqui também, né, uma lista de passos para vocês preencherem esse relatório, né, de medição. Basicamente, nosso intuito é vocês entenderem as grandezas, né? O que que é potência, né? Que é a capacidade de gerar trabalho. O que que é resistência? Quanto maior a resistência, maior a temperatura, né? Que aquele resistor gera por conta do efeito Joule. Que é o corrente, como é que a gente mede corrente, né? Corrente é medida em série, né? Por quê? Porque quando a gente coloca um circuito em paralelo, a gente tem a divisão da corrente, né? Com alguns termos que eu mostrei para vocês lá, de nós, malhas, tá? Isso vocês vão pegando com o tempo, tá?
Conseguiu achar, o Adriano? Aqui tem um passo a passo. E aonde vai estar, né, esse simulador? Esse simulador, ele é um simulador que vocês não precisam baixar, tá? É só executável, né? Você clicou, ele é um site, né, que ele vai abrir uma nova aba para você e você pode mexer ele de forma online. Então temos aqui os conteúdos do curso e dentro do conteúdo do curso, você vai ter aqui, ó, uma aba que se chama SA1, né, situação de aprendizagem 1, simulador atividade 1. Abrir a ordem de serviço. Você abriu ordem de serviço? Deixa eu dar uma olhada lá. Essa ordem de serviço você abre dentro do simulador também. Aqui, ó. Ordem de serviço, medição. Não, você abriu esse aqui de cima, né? Esse aqui de cima, ele é um PDF também que orienta como que você desenvolve a atividade. Mas essa folha resposta é a folha que você vai escrever as suas respostas. Tá aqui embaixo, ó. Essa você não conseguiu achar, não, Adriano? E ó, embaixo, folha resposta. É essa que você vai ter que preencher com base nos dados que vocês vão coletar no aplicativo. Provavelmente ele está indo para download aí no seu computador, tá? Você clica aqui, ele já vai para o download aqui, ó, downloads. Aí ele vem para cá. Ou você aperta Ctrl J e ele mostra os downloads que você andou fazendo aí, ó. Aí aqui, ó, tá o último documento, essa folha resposta. Se alguém mais tiver com essa dificuldade, me avisa aí, que pode ser que seja algum problema aqui, mas aparentemente está tudo certo. Eu simulei os alunos antes, tá? Então, aonde você vai encontrar, né, fora a ordem de serviço, temos aqui o passo a passo, que é um PDF, né? Ele mostra ali o passo a passo para você fazer as medições, mas de qualquer jeito a gente vai fazer aqui também, para não restar nenhuma dúvida. Onde que vocês vão encontrar o software, né? Clica aqui em conteúdo do curso, conteúdo do curso SA1 simulador, atividade 1. Entra aqui, coloca o normal, só. Aqui tem algumas instruções, né? E aqui embaixo, ó, clique aqui para acessar a ordem de serviço e realizar a atividade que está no laboratório virtual. Ó, clico nesse ícone aqui, ele abre uma nova aba com o meu simulador, tá? Pessoal, se alguém não conseguir abrir o simulador, é muito importante que vocês me avisem para a gente tomar alguma medida, né? Alguma medida, tratar de outra forma, né? O envio de vocês, tá? É muito importante. Se todos conseguirem, excelente, né? Isso aqui vai ser bastante produtivo para o aprendizado de vocês. Se não conseguir, a gente faz de outra forma, tá? Se você só tiver celular, professor, não tem celular aqui, vai ser impossível achar um computador. Aí eu solicito lá que você vai na unidade, faça os testes, tá? Então, assim, não deixe de fazer. E se não estiver conseguindo, por favor, não me surpreendam lá no final da UC falando que não conseguiu abrir, não. Já me notifica aqui que a gente vai tentar remediar essa situação, tá? Então, beleza. Então, aqui, ó, eu abri, né? Esse aqui é o nosso simulador. Então, a gente tem uma estufa, né? Temos os reguladores de nível aqui embaixo. Temos o liga e desliga aqui. E ela tá ligada numa tomada, tá? Aqui do lado, a gente tem uma ordem de serviço que toda vez que eu abrir esse aplicativo, vai estar diferente. Ó, agora ele aparece aqui, ó. Nível de potência da estufa. A primeira potência é 23 watts, então ela vai estar aquecendo, mas não tanto. O segundo nível, 72 watts, então ela vai estar aquecendo já no intermediário. E o terceiro nível é 300 watts, é o quanto ela consome de alimentação, tá? Então ela está bem quente nesse último exemplo aqui. E a tensão de fornecimento, ele dá 220. Se eu fechar aqui, ó, e abrir de novo, ele vai me dar outros valores, tá? Então fique atento. Quando você estiver preenchendo, já começa a preencher e termina. Por quê? Porque ó, depois ele deu 15, 64, 280. Totalmente diferente daquilo que eu tinha feito. Tensão, 220. Se eu fechar de novo e abrir, ele vai dar outro valor, tá? Então, quando você for começar, separa um tempo, lê o conteúdo do curso, separa um tempo e fala, não, agora eu vou fazer essa atividade. Uma hora e meia, 2 horas, você finaliza essa atividade aqui com tranquilidade, tá? Seguindo o passo a passo que a gente vai fazer. Ó, abri de novo, agora deu 15, 69, 280.
Quando vocês forem abrir o de vocês, muito provavelmente vai dar outras informações, outra classe de tensão, né, de alimentação, outras potências. Ficou entendido isso? Espero que sim. Vamos lá. Então, aqui, ó, ele mostra, né, que a gente vai fazer algumas medições. O que que a gente vai fazer primeiro, né? Temos algumas informações. Ó, então, aqui, ó, quando você clica na carcaça dele aqui, ó, ele abre. Quando você passa o mouse, ele já mostra, ó. Se eu clicar, ele vai abrir ou fechar. Então, cliquei, abriu. Tem como eu dar zoom tanto na parte interna, nesses resistores, que ele fica com essa aparência. Se eu aperto nessa lupinha, ele volta. Ó, ele volta para a mesa. Se eu aperto na parte da frente aqui, ó, ele dá zoom no painel. Nesse painel, eu tenho um seletor de nível, né? Então, eu seleciono o nível 1, seleciono o nível 2 e seleciono o nível 3. Esses níveis correspondem aos níveis lá da ordem de serviço. Professor, onde fica a ordem de serviço? Ó, fica aqui, gente, ó, embaixo. Clico na ordem de serviço e encontro meus valores novamente. Clico aqui no relatório, eu tenho um relatório para preencher. Só que esse relatório aqui eu não vou colocar vocês para preencher, não, porque não vai adiantar tanto nesse primeiro momento. É melhor vocês preencherem na mão aqui, ó, para não dar tanto trabalho, tá? Porque ele fica ali na frente. Temos aqui um elemento que é o multímetro, né? Que é o elemento que a gente vai fazer as medições. Se você fizer alguma medição errada, o multímetro vai queimar e você vai ter que trocar ele, tá? Então, se você está lá medindo tensão com as ponteiras aqui, ó, em corrente, ele vai queimar, ele vai te dar uma notificação, mas isso não tem problema não, isso acontece, tá? Como é uma simulação virtual, não tem problema queimar, né? Você pode queimar quanto for. Até a gente fazendo aqui, provavelmente eu vou esquecer de mudar alguma grandeza e pode ser que ele queime. Como é que eu volto lá para a mesa? Clico na lupa aqui, ó, voltei para a mesa. Até aqui, ficou alguma dúvida em como que abre o software? Não, coisa não. Tranquilo. Beleza, então vamos lá. Então, basicamente, nós temos esses elementos. O que que a gente precisa saber primeiro? Vamos lá no nosso... Qual que são os níveis que caiu para mim, ó? Então, vou colocar meu nome aqui. Quais são os níveis, a potência da estufa? Então, eu posso abrir duas telas aqui, ó, e já verificar, ó. Qual que é a potência que caiu para mim? Vai ser a potência dos níveis de potência da estufa. Ah, professor, beleza. Então, como que eu olho, né, essas potências? Posso seguir também aquele documento. Sabe o que que eu oriento que vocês façam? Vocês peguem aquele passo a passo que tem lá, ó. Vocês vêm aqui, ó, lá em situação de aprendizagem, vem nesse passo a passo, tira o Xerox e vai fazendo com ele na mão. Isso aqui vai ficar uma mamata para vocês, tá? Porque acaba que você ficar mudando de tela, vai dar uma confusão. Então, o que que ele já te orienta? A primeira ação, você pega as potências, os níveis de potência da estufa e coloca eles aqui, ó. Qual que foi o nosso, então? Vamos pegar aqui, nossa ordem de serviço. Ó, tá diferente. Ó, esse falou que era 15, o segundo 72. Mas no meu tá diferente. Tá? Então eu vou lá no meu documento, pego aqui, ó, nível 1. Qual que é o nível 1 do meu? Nível 1 do meu é 15 watts. Nível 2 do meu? Nível 2 do meu, 69 watts. E nível 3 do meu vai ser 280 watts, tá? Então, sempre ficar atento aí, ó, formatação, né? Deixa tudo formatadinho, com a linha embaixo. Beleza, então a gente já fez a primeira experiência, né? A gente viu quais são as potências consumidas pela estufa em cada nível. Lembrando que o nível 1 é o nível mais fraquinho, né? Talvez é só um sobreaquecimento, um aquecimentozinho ali, bem de leve, né? Na casa ele é de 30 graus, 35. Do nível 2, ele já chega ali nos 40, nos 60, nos 70 graus. E o nível 3, que é o nível mais forte, ele tem um consumo maior. Ele já consome 280, né? Então, a gente já viu nessa primeira parte. Beleza, finalizei aqui. Vou entrar dentro das minhas resistências, né? Aí dentro das minhas resistências eu mostro, ó, uma resistência, duas e três. Ele te pergunta aqui, ó, qual que é a potência de cada resistência, né? Qual que é a potência de cada resistência? Como é que eu olho? É só passar aqui, ó,
o mouse sobre cada resistor. Lembrando que esse resistor, a função dele é dissipar calor. Então, ele transforma energia elétrica em energia térmica. Como? Através do efeito Joule. Essa é a única função dessas resistências, emitir calor. Então, aqui, ó, minha resistência 3, R3, ela tem 160 watts. Aí eu venho aqui, ó, R3, 160 watts. Minha R2, vamos ver quanto que ela tem? 100 watts. 100 watts. E minha R1, quanto que ela tem? Vamos dar uma olhada aqui. Minha R1, ela tem 20 watts. 20 watts. Ainda nem fiz medição, né? Só estou olhando aqui por fora, né? Esteticamente. Lembrando que cada um vai ter os seus valores, tá? Beleza, finalizei. O que mais que eu faço? Agora eu vou descer aqui para baixo, ó. Aqui ele está te perguntando, ele separa em 3 tabelas. As informações de nível 1, né? Quando a gente está com esse valor aqui, ó, setado no nível 1, informações de nível 2 e informações de nível 3. A gente vai ter que coletar a tensão em cada resistor e a corrente de cada resistor em cada nível. Então, vamos começar com o nível 1, tá? Para ligar, é só apertar aqui, ó, liguei, tá? Liguei, ó, ele tem essa aparência aqui, ó. Quando eu ligo, ele fica vermelho. Se eu desligo, ó, clicando, vamos supor que eu abri meu circuito, ó, ele desliga. Se eu ligo aqui, significa que ele está aquecendo, tá? Tem vários locais que você pode clicar. Para desconectar os fios, você pode clicar no fio, ó. Clica aqui, ele desconecta. Clico aqui, ó, ele desconecta também. Clico de volta, ele conecta. Clico de volta, ele conecta aqui também, tá? E isso para todos. Até aqui os de alimentação, ó. Se eu tirar a alimentação, ele sai. Tanto faz e o neutro no meu controlador. Lembrando que esse aqui, ó, é um controlador de temperatura, tá? Conforme a gente vai estudando o curso, depois vocês vão aprender a configurar os controladores, né? Nesse momento principal é só para vocês aprenderem a lidar com as grandezas. Então, beleza, tá funcionando, né? Cada resistor está funcionando através de algumas entradas, né? De uma dupla entrada, A, B, C, D e E, F, tá? Beleza. Qual que é a próxima informação que a gente precisa? Vamos ver lá na nossa instrução. Pegamos a potência da estufa. Aqui ele mostra a potência da estufa, né? Mudando os valores da resistência. Aqui ele pega agora o valor de cada resistor, né? Veja a ligação dos cabos do multímetro, tá? Então aqui a gente vai ter que medir todos os resistores, né? Então agora eu vou pegar meu multímetro e vou medir meus resistores. Professor, cadê essa aqui, ó, que só pega os resistores e mede? Eu vou ter ela lá embaixo, ó. Eu tenho a planilha de níveis e a planilha de resistor, tá? Essa planilha de resistor é meu segundo passo. Por que que ele já pulou desse passo de coleta das potências para coleta da potência do resistor? Por que que ele fez isso? Porque esse resistor, eu tenho que estar com o meu circuito desligado para fazer a medição. Então, por isso que ele começou por baixo. Então, vou pegar aqui, ó, vou desligar e agora eu vou fazer a medição de cada resistor. Vou pegar aqui o meu multímetro, lembrando que eu tenho comum, eu tenho um borne que mede tensão e corrente, ou tensão, resistência e miliampere, então ele tem uma proteção de miliampere, e outra que mede corrente alta. Então, vou pegar aqui, ó, vou medir, colocar no comum e na medição de tensão. Aí eu vou vir com meus bornes aqui, ó, posso colocar um aqui, eu clico e arrasto, clico e arrasto, coloco aqui em cima. E agora eu vou colocar ele para medir, deixa eu ver se dá para dar zoom aqui. Aqui, ó, vou colocar ele para medir resistência. Coloquei aqui para medir resistência. Vamos ver qual que é o valor que dá. Aí eu posso variando aqui. Ele deu uma resistência em R3 de 0,302 ohms. Aí eu vou lá na minha planilha e coloco 0,302, que é exatamente isso que ele fez aqui, ó. Pegou, mediu colocou aqui na casa de ohms, colocou no comum, colocou na tensão e fez a medida de R3 e anotou em R3.
Aí, o que ele fala? Com isso, você pode preencher os outros dois primeiros campos, que é o campo de R2 e o campo de R1, medindo o valor de resistência. Esse valor que eu peguei aqui, ó, é valor de potência, ó, tá em watt. Ele não me dá o valor de resistência, ele me dá o valor da potência do resistor, tá? Então, agora eu estou medindo a resistência do resistor. Beleza, medi o meu primeiro, deu 302. Agora eu vou medir aqui, ó, o meu R2. Vamos pegar aqui, ó. Peguei o Born, coloquei aqui. Peguei o Born, coloquei aqui. Esse segundo resistor, ele tem uma resistência de 0,483. Vamos lá, ó. 0,483. E agora eu vou pegar o meu último resistor. Vou medir a resistência, né? Lembrando que medir resistência é como se eu estivesse medindo a tensão ali, ó. Pego o início e o final do resistor. Ó, a minha grandeza ela não conseguiu pegar esse valor. Então, muito provavelmente, minha resistência ela vale muito mais do que 2K. Ó, vamos ver qual que é o valor dela. Então, ela é 2,42 quilo-ohms, tá? De quilo para 2,42 vai 1.000, né? Então, é 2.420 ohms. Então, essas aqui são as minhas resistências. Ficou alguma dúvida até aqui? Como é que a gente coleta a resistência? Só pegar aqui, ó, o Born, colocar aqui na grandeza, na medição de resistência e medir. Alguma dúvida por enquanto? Imagino que não. Pode falar. Ficou? Não Quer que ficou, não. explique? Não. Tranquilo, né? Então, bora. Então, aqui, medimos resistência de R3, resistência de R2 e resistência de R1. Aí ele pergunta aqui, ó, qual que é a tensão aplicada no sistema? Como é que eu meço a tensão aplicada no sistema? Não é a tensão que entra no meu controlador, né? A tensão que alimenta o meu sistema? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Muito provavelmente, aqui, ó, eu vou ter que colocar aqui, ó, em tensão alternada, ó, V e um tio. Vou colocar na casa de 750, porque eu sei que minha tensão é mais ou menos 220. Vem com um dos meus bornes, coloco aqui. Vou com o meu outro borne, coloco. Deixa eu só arrastar ele para cá. E coloco aqui no neutro. Vamos ver se ele vai medir tensão agora? Não vai, por quê? Porque não está ligado. Vamos ligar o meu sistema, ó, volto. Desço aqui e liguei. Olha o que que acontece aqui. Então, eu estou tendo, né, uma perca nessa tensão, né, de 4 volts. Então, gira aí na casa de 1,9% de perca de tensão. Tem problema? Não, né? Isso aqui é a tensão de alimentação, né? Ela está girando aí em torno de... o máximo que a gente pode ter, né, segundo a norma NBR 5410, é 4%. 4% de 220, então vamos supor aqui que a gente vai fazer, né? 220... Vamos tirar 4% de 220. 220 vezes 0,04. Então, posso ter uma queda de tensão máxima permitida pela concessionária de 8,8 volts. Eu estou tendo quanto? Só 4. Então, está aceitável, né? Então, como é que eu vou fazer? Venho aqui, preencho 216 volts. Beleza. Finalizei essa última planilha. Tabela, né, na verdade. Quais tabelas que ficaram faltando? Ficou faltando agora só nível 1, nível 2 e nível 3 que eu vou coletar agora, né? Lá no passo a passo ele tem como que você coleta. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Ele manda você fazer isso que eu fiz. Aí ele fala, ó, depois você tem que medir, aí ele fala, ó, potência dos resistores. Como é que você mede a potência dos resistores? Aproxima o seu mouse do resistor e coleta e vai colocando na tabela. Depois, você vai ter que ligar o seu equipamento e coletar a tensão de alimentação para colocar ela aqui, ó. Foi exatamente o que a gente fez. Pegamos o resistor 1, 3, 2 e 1 e a tensão de alimentação. Colocamos, né? Essa tabela nossa já está preenchida. Ó, essa tabela aqui está preenchida com a tensão de alimentação e a resistência de todos os resistores. Beleza, já estamos quase finalizando essa atividade, tá? Por isso que eu estou falando, ela não é complexa, não. Beleza. Depois disso, o que é que ele faz? Ó, vamos ver. Ele te pede para medir
a tensão e a corrente no nível 1, tá? O nosso exemplo está no nível 1? Sim, né? Ó, vem aqui, confiro se está no nível 1. Nível 1, setado no nível 1. Agora eu vou fazer algumas medições. Vou lá no meu passo a passo. Para medir a tensão, agora vamos medir a tensão no R1. Como que eu meço a tensão? O circuito tem que estar em paralelo, né? Coloco uma ponta de prova aqui e outra ponta de prova aqui e vou medir minha tensão, né? Para medir resistência, ou para medir corrente com multímetro, a gente tem que abrir o circuito. Mas para medir tensão, a gente não precisa, né? Para medir tensão, a gente mede em paralelo. É como se a gente estivesse enfiando ali uma ponta numa boquinha ali da tomada e a outra na outra da tomada, só para fazer a medição. Então, a gente vai medir essas tensões. E depois a gente vai medir a corrente. Como é que a gente mede a corrente? Aí a gente tem que abrir o circuito e fazer a medição. É nessa hora que normalmente a gente queima o multímetro, porque quando ele está medindo tensão, é de uma forma. Então, você está aqui com os fechamentos no comum e no de medição de tensão. Quando você vai medir corrente, você tem que colocar esse borne aqui na medição de corrente, né? Quando for uma corrente maior do que 10 amperes. Quando for uma corrente menor do que 20 miliamperes, aí você pode medir aqui, ó, né? Por quê? Porque dentro do multímetro ele tem dois fusíveis. Um fusível que protege esse aqui, que ele só suporta até 200 miliamperes, e um que tem aqui para que ele suporte até 10 amperes, tá? Então tem que ficar atento a esse momento aqui. Vamos lá, ó. Para garantir, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de medir corrente com ele aqui, ó, no de 10 amperes. Depois que eu vejo que no de 10 amperes deu um valor tipo 0,1, aí sim eu mudo lá para 200, porque eu sei que ele está medindo ali na faixa de 100 miliamperes, entendeu? Porque você não faz teste para queimar, né? Você faz teste para deixar o trem permanecer ligado. Então vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Medir a tensão. Se eu estou querendo medir tensão, deixo aqui em tensão. E eu vou medir a queda de tensão em cada resistor, tá? Então, cada resistor desse aqui, dependendo do fechamento, ele vai ter uma queda de tensão. Então, esse primeiro resistor, qual que é a tensão consumida por ele? 20,37. Aí a gente vai lá na nossa planilha. Ó, vem cá, nível 1, né? Eu estou fazendo o nível 1. Qual que é a tensão dele? 20,37, tá? Qual que é a corrente? Aí eu vou ter que mudar o borne e fazer a medição. Então, vou fazer a medição de todos os meus. Primeiro, ó, tensão de R3, tensão de R2, vai dar 32,6 e tensão de R1. Deixa eu aumentar aqui. Tensão de R1, 163. 163.0. O que significa isso? Significa que o meu sistema está em série. Como que eu sei que está em série só por causa da tensão? Se eu somar essas tensões aqui, eu vou ter 220? 163,0. Opa. 163 mais 32,6 mais 20,37, eu vou ter algo próximo dos 216. Então, o que significa? Que o meu sistema está em série. Em sistemas em série, né, eu vou ter uma queda de tensão para o primeiro resistor, outra no segundo, outra no terceiro, acumulando, né, 216. Nos outros casos, eu vou ter outro fechamento. Às vezes é um em série e outro em paralelo, né? E aí a gente vai discutindo durante a aula aqui. Beleza. Então, fizemos agora esse primeiro exemplo. Até aqui, ficou uma dúvida nessa medição de tensão? Não, Então, não. vamos seguir. Ó, agora eu posso fechar o meu multímetro em corrente, tá? Mas, para ser mais rápido, eu vou fazer outro exemplo, ó. Para não queimar o meu multímetro, eu já vou vir fazer isso aqui, ó. Vou mudar a potência para 2 e já vou pegar os meus dados de tensão aqui, ó. Mudei minha potência,
Agora eu vou lá. Então, no meu resistor R3, ou na verdade, no meu R1, no nível 2, eu vou ter 127, 123,4, quer dizer, né? No R2, eu vou ter uma queda de tensão. Deixa eu tirar isso aqui. Eu vou ter uma queda de tensão de 123,4 novamente. E nesse aqui eu vou ter uma queda de tensão de quanto? 92,57. O que isso aqui significa? Significa que R2 e R3 está em paralelo, porque quando eles estão em paralelo, eles têm a mesma tensão. Por isso que quando a gente vai instalar um ponto de iluminação, o que a gente faz? Não coloca em paralelo? Porque todos eles vão ter que ser alimentados com os 220. Quando o circuito está em paralelo, todos têm a mesma tensão. Quando a gente está em série, cada um tem uma alimentação. Então, muito provavelmente, o fechamento do nível 1, ó, vou colocar N1, ele vai ser assim, ó. Por quê? Eu tenho 216 volts entrando, eu tenho uma queda aqui, uma queda aqui, uma queda aqui, para ter 0 volts aqui. Todos os meus componentes estão sendo alimentados. E no meu segundo, eu devo ter algo próximo a isso aqui, ó. Onde eu vou ter 216 aqui, vou ter aqui, vou até pegar os valores aqui, ó, 123 aqui, 123 aqui, e o resto aqui, 92. Isso vai dar próximo dos meus 123 mais 92, vai dar próximo dos meus 216. Por quê? Porque eu tenho que consumir minha tensão para ela chegar aqui zero. E aqui eu consumi no R1 163. Aqui eu consumi 32,6. Aqui eu consumi 20,37 para chegar aqui 0 volts. Tá? Agora vamos ver como é que é o terceiro nível, como é que ele fechou, o controlador fecha o terceiro nível. Muito provavelmente todos em paralelo. Por quê? Porque todos em paralelo, todas as resistências elas vão estar recebendo a mesma tensão. E é proporcional. Quanto maior a tensão, maior a potência. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos voltar aqui, ó. Peguei, desci aqui, nível 3, volto e vou medir aqui. Então, a tensão é 216 do primeiro, ó, do R3. Aqui é 216. Eu aposto que nessa segunda é 216 também. E eu aposto também que nessa última é 216. O que significa? Todas as minhas resistências estão sendo alimentadas com a mesma tensão. Por isso que eu tenho uma potência muito mais alta. Tá? Então, muito provavelmente, o fechamento do meu N3, ele vai ser mais ou menos assim, ó. Onde eu tenho, aqui, né, eu não tenho divisão de tensão, eu tenho 216, 216, 216. Aqui eu tenho uma divisão de corrente, mas de tensão não. Então, significa que eu estou entrando com 216 volts e saindo com 0 volts. Está sendo tudo consumido no sistema paralelo. Ficou alguma dúvida até então? Vamos continuar aqui, ó. Qualquer dúvida, abre o microfone aí, pessoal. Não hesita, não. Agora a gente vai fazer a medição das correntes. Para fazer a medição das correntes, eu venho aqui, vou colocar no nível 1 para fazer a leitura. Volto aqui e vou começar a fazer a leitura. Não posso esquecer vou tirar meus bornes aqui. E agora eu tenho que permanecer com no comum. Opa, meu mouse desapareceu. Beleza. Aqui, ó, eu vou colocar no 10. E eu tenho que colocar aqui, ó, setar o meu valor no 10 aqui também. Ixi, tá travando aqui. E meu mouse que foi
Foi com Deus. Beleza. Liguei aqui, vamos ver se ele volta. Aqui, ó, 10. Coloquei aqui, ó, no comum e no 10. Beleza. Para fazer medição de corrente, eu tenho que fazer ela em série. Então, ó, abri o meu circuito, peguei um borne, coloquei aqui, peguei outro borne, coloquei aqui. Opa, certa aqui. Não quer pôr, não? Quer colocar, não? Vou trocar aqui os bornes. E borne aqui, acho que eu estava colocando errado. Mas... Beleza, ó, meu sistema continuou funcionando. Só que aqui eu vejo o quê? Que eu estou em 10. Zero calculadora. Vou colocar no Paint. Eu sei que ele deu um valor de 0,06 ampere. 0,06 ampere para miliampere, eu tenho que jogar 3 casas para cá. Então, eu multiplico por 1000. E esse valor, 0,06 multiplicado por 1000, vai dar o quê? 60 miliampere. Então, se eu sei que é 60 miliampere, se eu colocar ele nesse borne aqui, ó, ele não vai queimar. Ó, aí eu venho e coloco aqui, ó. Aí eu tenho uma precisão maior. Então, ó, deu 67,1. Por quê? Quando estava no 10, ele não tinha tanta casa. Como eu coloquei, ele vai dar 67,1 miliampere, né? Transformei de ampere para miliampere. Aí, o que que eu faço? Aí eu venho aqui, ó. Estou fazendo a medição. Estou fazendo a medição no primeiro, no R3. Aí eu venho aqui no R3, coloco 0,0. Vou colocar em ampere, não vou colocar em milli, porque ele está pedindo em ampere, 0,0671, tá? Agora eu vou fazer do segundo. Do segundo, mesma coisa, ó, coloco aqui, não posso mover esse aqui, ó, então deixa eu guardar aqui. Esse aqui eu vou mover, coloquei aqui, emendei esse de novo e vou fazer a medição no R2. Esse aqui também é 0,0671. E eu aposto que o segundo e último também vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque eles estão em série. Circuito série, tem queda de tensão, mas não tem queda de corrente, né? Não existe queda de corrente. Ó, abri esse, coloquei aqui, emendei, abri aqui para ficar melhor. Coloquei aqui, mesma corrente. 671. Por que mesma corrente? Porque em um circuito em série, a corrente que sai, né, que nesse caso foi 0 ou 67,1 miliampere, é a mesma, não tem queda de corrente. Agora, nesse aqui, eu já te falo, aqui vai entrar uma corrente e aqui vai entrar a mesma corrente, né? Então, aqui ele vai ter a metade da corrente dos dois. Depois, essa corrente vem aqui e ela se junta novamente por conta dos nós, né? Em um nó, a corrente se divide, mas ela retorna aqui junta. Então, vamos fazer esse teste? Vamos lá, ó. Já fizemos o teste, né, do N1. Agora, vamos fazer do N2. Aí, eu tenho que aumentar o nível. Beleza. Retornei. Ó, aqui deu 50,3. 50,3 o quê? Mili. 50,3 mili. Então, eu tenho, ó, 50,3 mili. De mili para ampere, a gente divide por 1000. Aí ele divide 3 casos aqui, ó. Vai ficar 0,050. Aí aqui, ó. Eita, esse aqui eu errei, ó. É aqui, ó. Esse aqui é aqui em cima, que era de nível 1, né? E esse aqui ainda a gente está encontrando. 0,053 aqui. Beleza. E agora eu vou fazer desse aqui, ó. Emenda aqui. Pronto. Trocar multímetro. Putz, o que que eu fiz?
Sabe o que que eu fiz? Não medi e fiz a medição utilizando o mili. Então, o que que eu te aconselho? Sempre, quando você não souber a corrente, utiliza 10, viu? Por isso que eu queimei o amperímetro. Ó, deu 250. Qual que era o máximo que ele permitia? 200 mili. Então, queimei o meu fusível. Agora vai ter que trocar o fusível. Tá? Então, 250 ou 0,25, né? 250 mili ou 0,25 ampere. Aí eu venho aqui e coloco 0,25. Quanto que vai dar nesse aqui? Muito provavelmente 0,25 também. Vamos ver se é verdade ou eu estou mentindo. 0,53. O que significa isso? 0,53 significa que 0,53. Como esse resistor, ele é um resistor com na verdade, qual que é os valores deles? Vamos ver aqui, ó. Esse resistor, ele tem uma potência, né? Na verdade, é esse aqui que eu quero, ó. Esse aqui é o R3. Esse R3, ele tem uma resistência menor do que o R2, né? Professor, Oi, pode falar. uma dúvida. No caso aí, eu podia jogar até nas fórmulas que eu ia descobrir o resultado sem precisar medir no multímetro? Poderia. Isso aqui que eu coloquei para você, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que foi no desenho, né? Aqui, ó. Esse valor aqui, com essa resistência, você ia encontrar aquela corrente, Uhum. tá? Aí você pode fazer também. É bom para vocês treinarem. É isso que eu imaginei, fazer aí no jeito que eu estou fazendo, depois através das fórmulas. Isso, Também. excelente. Aham, pode. Vai ser excelente aí para vocês pegarem as manhas. Então, aqui, Outra, ó. outra, Pode coisa, falar. outra pergunta que eu Na tenho, tipo verdade, isso aqui, ó, assim, deu 0,30. Eu fiz depois que errado. eu, depois que eu finalizar, entregar essa atividade, né, essa atividade, não, eu posso estar abrindo esse laboratório e treinando com outros valores, vai mudando os valores, né? Isso, aí você pode fazer, sem problema. Posso Você pode fazer, fazer né? aí várias vezes. Sempre vai Entendi. dar um valor diferente. Tensão de 110, 120. É legal esse software aqui, Beleza. tá? Aqui, ó, pessoal, eu tinha feito errado, inclusive. Por quê que eu fiz errado? Porque eu medi na saída do resistor, ó. Tem a entrada do resistor. Aí eu tirei como se esse resistor não tivesse no circuito. Então, medição sempre na entrada aqui, ó. Tá? Porque senão você vai tirar e ter valor errado aí. E foi bom para nós ficar atento. Já não é 0,3, tá? Beleza, então a gente já fez, né? Esses aqui, vamos ver para onde a gente vai agora. Já está quase finalizando, eu tenho outro web. Vou finalizar aqui, ó. Vocês fazem a mesma coisa com o nível 3, tá? Se ficar alguma dúvida, na semana que vem a gente faz também. Beleza. E como é que eu preencho esses dois valores aqui, professor? Resistência equivalente do circuito e corrente equivalente do circuito. Lá no passo a passo ele mostra, ó. Beleza, tal, liga, preencheu aqui, achei os valores. Ficar atento, ó, a 1 ampere, que é 1000 miliampere. Agora aqui, ó, a resistência equivalente é só calcular. Basta dividir a tensão equivalente do sistema por essa corrente calculada. Então, ele pega a tensão que ele mediu, né? Que no nosso caso deu o quê? 216, e divide pela resistência do circuito, né? Então, ele fez aqui, ó, 0,1174. Ele teve uma resistência de 1056. Né? Então, você pega essa resistência, lembrando que é a resistência equivalente, tá? Se eu já até coloquei aqui para vocês, ó, como é que vocês acham essa resistência equivalente? Vocês têm que lembrar disso aqui, ó. Soma das resistências que a gente achou no circuito. Nesse caso, resistência em paralelo, depois a soma com essa em série. E no N3, as três em paralelo, tá? Então, você pega esse valor de resistência aqui, ó. Pega os valores de resistência
E vai fazer, né? Primeiro caso, 3 em série. Segundo caso, 2 em série, ou 2 em paralelo e 1 em série. Aí você vai achar a equivalente. E no terceiro caso, as 3 em paralelo, tá? Se eu fizesse o exemplo para vocês aqui, ó, vamos ver essa aqui. Calculadora. 2000, vamos supor que é o primeiro caso, onde está todas em série. Então, vou ter que só que somar, né? Vem aqui, 2.460, 420 mais 0,483 mais 0,302. Tive aqui uma resistência equivalente de 2.420. Esse valor, né? Vou colocar 2.420. Então, vai ser tensão dividido por 2.420. Então, a minha... Ou dividido, né? Coloquei menos. Tensão dividido por 2.420. Então, a minha resistência equivalente no primeiro nível, que é todos em série, vai ser o quê? 0,089. Corrente equivalente. Corrente equivalente, eu faço a fórmula também, né? Vai ser tensão dividido pela resistência equivalente. Então, a minha corrente, né? Ela vai estar girando aí na casa de 2.426. 2, né? Ele aqui não é mil, não. É 2,426. Não, que é 2.000 mesmo. Não, é 2.000 mesmo. 2.000 watts. 2.000 watts ou 2 quilowatts, né? Aí você vai fazer nesse aqui. Como é que você faz nesse? Pega as duas que estão em série, faz duas que estão em paralelo, faz o paralelo delas, soma com a outra que está em série, né? Como é que eu sei que quais estão em paralelo? Aqui, ó, a mesma tensão nas duas. Então, R2 e R3 está em paralelo. Então, pega esses dois aqui, faço o paralelo delas. O resultado do paralelo somo com R1, tá? E vou fazendo aqui. E 3, faço o paralelo de todas, né? Eu não medi os valores, mas faço o paralelo de todas. Eu tô pegando aqui a corrente, né, gente? Cuidado aí. Pega aqui, ó. Não é esse aqui, não. Ó, é esse aqui que são os valores, ó. Faço o paralelo de R2 com R3, depois somo com esse. E nesse último, faço o paralelo desses três. Paralelo desse conjunto, depois esse conjunto em paralelo com esse. Aí eu vou achar minha resistência equivalente do nível. E essa resistência equivalente do nível, faço a tensão dividido por ela e aí encontro a corrente. Ficou alguma dúvida aqui? Você conseguiu entender nessa explicação ou ficou dúvida ainda? No caso, é resistência dependendo do tipo de fechamento. O N1 é em série, o N2, R2 e R3 está em paralelo. Você vai pegar, fazer o paralelo e somar com essa aqui. E o último, né, tá os três em série. Você vai fazer, tá os três em paralelo. E vai fazer o paralelo dos três e achar a resistência de cada fechamento. Conseguiu entender? Ficou alguma dúvida, pessoal? Qualquer coisa a gente retoma na próxima aula. Se vocês não conseguirem, pode falar, não, professor, explica aquela lá, porque ficou um pouquinho confuso. Eu tentei fazer, né? O ideal é que vocês tentem fazer. Vai fazer mais sentido quando vocês tentarem fazer. E se vocês fizerem isso aqui também, ó, que eu fiz para vocês verem. Beleza? Então, pessoal, o conteúdo foi esse. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode mandar mensagem lá no chat. Tento responder da forma mais ágil possível. E é isso. Não, fechou. Tenta fazer qualquer coisa, você me avisa aqui que nós refaz aqui, né? Esse primeiro passo é tranquilo, né? Ficou faltando só esse conceituar esse segundo aqui. Só como eu vou começar outra aula agora, aí ficou um pouco difícil. Mas assim, lembra, né? Nível 1, todos em série. Nível 2, R2 e R3 em paralelo. Depois você vai somar com R1. E o terceiro é R1, R2 e R3, todos em paralelo. Acha as equivalentes e acha a corrente baseada ali na lei de Ohms, tá? É isso, pessoal. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Então já tá craque, então, tá? O professor presencial ele está focando um pouco mais
em corrente alternada, né? Também está explicando um pouco de diodo, né? Essa semana eu conversei com ele, ele falou que está focando bastante nas práticas. Tá? Então aqui já deu para ter uma base, né, de como é que funciona. E qualquer dúvida eu estou à disposição aí. Fechou, pessoal? Uma boa noite a todos, bons estudos e até a próxima aula.